Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido, esse grande Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, irmãos, falando da grandeza de Deus, falando da misericórdia do nosso Deus, porque Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é rico em misericórdia para com a nossa vida. Feliz aquele que louva, que engrandece, que exalta esse Deus que é único e poderoso e suficiente na nossa vida. Sem Ele, irmãos, nada somos. Deus é tudo, tudo na nossa vida. E Ele tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Agradecendo a todos os irmãos em Cristo Jesus que têm se inscrito no canal, que têm compartilhado, que têm me ajudado, irmãos, a levar essa semente, que é a palavra de Deus, a todos aqueles que se permitem assistir o vídeo, que estão aí divulgando. Louvado e engrandecido seja Deus em primeiro lugar, e gratidão ao Senhor pela ajuda, por todos vocês, irmãos, que estão comigo aqui nesse canal, me ajudando a evangelizar, a levar o evangelho de Deus a toda a criatura, como assim Jesus nos colocou a fazer. Amém? Glória a Deus. E hoje nós iremos ler, aleluia, no livro de 2 Reis, capítulo 4, glória a Deus, aleluias, o versículo 42 ao 44. Amém, irmãos? Aleluias. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, neste momento, meu Deus, entrando aqui na Tua presença, Senhor, para meditarmos, meu Pai, na Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco neste dia, que o Senhor venha, meu Deus, tocando em cada coração, quebrantando, preparando, Senhor, para receber essa semente, para que ela venha dar, meu Deus, bons frutos, meu Pai, e que nós venhamos guardar, Senhor, na tábua do nosso coração. Amém, aleluias. Está escrito, irmãos, 20 pães satisfazem 100 homens. Glória a Deus. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse: dá ao povo para que coma. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, naquele momento, naquele tempo, havia o quê? Uma fome, Havia uma fome, havia uma certa escassez, de alimentos para aquele povo. E naquele momento, Deus levantou um homem temente a Deus, em que tudo da sua produção era grata ao Senhor. Por quê? Porque ele tirava as primeiras, ou seja, quando fala aqui, primícias, é tudo aquilo, irmãos, que Deus coloca na nossa mão e nós tiramos primeiro o que? A parte que é de Deus. Feliz é aquele que tem o que? Esse costume, essa rotina na sua vida, Que nós temos que tirar tudo em primeiro lugar para Deus. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, o dízimo, irmãos, é de Deus. O dízimo já foi Deus que deixou decretado para todos aqueles que Ele o que criou, que o serve, que tem o temor de Deus. É tirar a primeira parte, as primícias, Se, por exemplo, se você recebe R$600, você tira 10% desse valor para honrar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, você vai tirar aí R$60 para levar ao ministério, ou se é a igreja que você frequenta, eu não sei, mas feliz é aquele que tem essa direção de Deus e que obedece à voz do Senhor, porque, irmãos, não foi deixado
pelo pastor, pela pastora, pela missionária, pelo presbítero, pelo obreiro, não. É de Deus, irmãos. Já foi Deus que deixou, né, para que a gente viesse fazer, né, espírito em verdade, obedecendo a voz do Senhor. E esse homem aqui, através da fidelidade dele com Deus, aleluias, ele levou, né, até o homem de Deus as primícias do seu trigo, ou seja, ele trouxe o quê? Os 20 pães. E entregou o quê? Ao homem de Deus, glória a Deus, aleluias. E através daquele ato daquele homem, Deus usou o homem de Deus para que viesse o quê? Multiplicar através do quê? Da voz de Deus. Então Deus ordenou aquele servo dele, Eliseu, né, para que oferecesse aqueles 100 homens, aquelas 20 espigas de milho. Glória a Deus, aleluias. E nós vamos ver o que Deus ele pode fazer na vida daqueles que o servem, espírito em verdade. Irmãos, independentemente de valores, nós temos que ser fiéis em Deus até no pouco, porque sobre o muito o Senhor nos acrescentará. Amém? Glória a Deus. Aí continuando na palavra. E disse: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei de eu por isso diante de 100 homens? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, esse homem, esse servo de Eliseu, você vê como são as coisas. Ele andava com Eliseu, ele via o Senhor, a presença do Senhor na vida de Eliseu, porque Eliseu foi usado por Deus para que fizesse que aquele machado viesse a flutuar sobre aquelas águas. Então você vê o que às vezes a incredulidade, né, nos permite. A incredulidade, irmão, nos faz perder muitas bênçãos de Deus. Porque quando você deixa a incredulidade vir sobre a sua mente, você perde as bênçãos que Deus tem para lhe entregar. Glória a Deus, aleluias. Então não permita que a sua incredulidade impeça de você receber as bênçãos que vêm de Deus. Porque, irmãos, nós temos que crer em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus ele tem provado isso desde os inícios, né, da terra, da sua criação. Deus ele tem provado, Deus ele tem mostrado a todos que ele é o Deus do impossível, irmãos. E não há impossível na vida daquele que crê que não se possa tornar possível. É preciso crer no Senhor, é preciso confiar nele. Se você tem um problema que você acha que não tem solução perante a face do homem, mas de Deus tem, irmãos. Deus é o Deus que muda decretos. Deus é o Deus que pode mudar decretos de morte, decretos que aos olhos do homem não tem como mudar, mas Deus ele pode mudar. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus ele é fiel, irmãos. Deus ele só quer de nós o que? A fidelidade, a confiança, a fé, a servidão espírita em verdade. Glória a Deus, aleluia. Então não deixa que o inimigo coloque esse tipo de pensamento na sua mente para te impedir, porque ele sabe do poder que Deus tem na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E aí, continuando aqui, olha só o que pode acontecer. E mesmo assim, irmãos, acontece hoje. Porque em vários ministérios nós vemos Deus usando homens e mulheres de Deus para fazer a obra na vida de pessoas, para entrar com a libertação, com a cura. Porque Deus ele usa, irmãos, e muitos deixam de receber. Ali naquele momento é o pastor orando, é a pastora orando, é missionário, é homens e mulheres de Deus orando ali na pessoa. E a pessoa fica ali se apegada àquela questão de, não estou vendo nada mudar. Deixa que a incredulidade, né, impeça de você receber o milagre, irmãos. Porque Deus, ele quer ver de você a sua fé. Você precisa exercer a sua fé. Você precisa dizer, eu vou receber a minha cura, e recebe. Deus vai mudar a minha situação e Deus muda.
Eu creio que Deus vai fazer a transformação na minha vida e Deus, Ele faz. Só que você precisa crer e confiar. Glória a Deus, aleluia. Então, naquele momento, aquele servo, ele ficou o quê? Ele foi incrédulo. Ele não acreditou que Deus poderia multiplicar aqueles pães. E olha só o que Deus fez. Glória a Deus, aleluia. Versículo 43. Porém, seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse Eliseu, novamente para aquele servo: dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Deus, Ele usa os servos dele, porque Deus, Ele não pode descer e fazer a obra, não, irmãos. Deus levanta homens e mulheres de Deus na sua vida para que o milagre venha a acontecer na sua vida, para que sua vida venha a ser mudada, porque Deus, Ele te ama, Deus, Ele é misericordioso, Deus não nos criou para sofrer nessa terra. Glória a Deus, aleluia. As promessas do Senhor são para ser cumpridas na nossa vida. E Deus já havia falado para aquele servo dele, para Eliseu, que ele iria fazer a multiplicação daqueles pães. Por isso que sobre a ordem de Deus, Eliseu profetizou sobre aqueles pães, para que ele desse aqueles 100 homens. E assim, aquele servo fez. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E disse ele: dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram e deixaram os sobejos, conforme a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, aqueles homens com 20 pães, a fome deles foi o que? Fartadas. E eles comeram que o que? Que sobrou pães, restaram. Glória a Deus, aleluia. E o que Deus, Ele pode fazer, irmãos? De 20 pães, 100 homens foram fartados da fome. Glória a Deus, aleluia. Então Deus mostrou que Ele é o Deus do extraordinário, que Ele é o Deus de multiplicação. E não vai ser diferente na sua vida. Porque esse mesmo Deus que fez com que essas 20 espigas fossem multiplicadas, é esse mesmo Deus de hoje que está vendo a situação em que você está. Que está vendo a situação em que você está passando. E esse mesmo Deus vai fazer você mudar de vida, de situação, se você crer, se você confiar, se você pedir, se você clamar, se você falar com Ele. Glória a Deus, aleluia. Ouve a voz do Senhor e obedeça a voz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, quando Deus, Ele está na direção, tudo pode acontecer. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus é um Deus de quê? De provisão, de livramento. Então Deus livrou aqueles 100 homens de morrerem o quê? De fome. Glória a Deus, aleluia. E usou o servo dele para profetizar sobre aquelas 20 espigas e saciou, irmãos. Olha só a grandeza de Deus. Saciou 100 homens que estavam o quê? Com fome. Ainda sobraram, ainda havia mais pães, para que mais pessoas se aparecessem, viessem o quê? A comer. Glória a Deus, aleluia. Então esse Deus de provisão, esse Deus de livramento que nós servimos hoje, que vai fazer você transformar a sua vida, que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua vida. Mas não faça como servo de Eliseu, não seja incrédulo, apenas creia. Creia que Deus é o Deus que tudo pode fazer acontecer na sua vida, a transformação, a mudança. Porque Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele sabe onde nós estamos, onde nós ficamos, em situação que nós estamos passando. Porque os olhos do Senhor, irmãos, estão atentos a todas as criaturas, em todos os lugares. Deus é o Deus que pode estar em todos os momentos e lugares que Ele quiser. Então você, a situação em que você está passando, o momento em que você está passando, seja de aflição, de tribulação, de enfermidade, de causas de injustiça,
casamento destruído, não importa, o que importa é que Deus ele está vendo e nada está passando despercebido aos olhos do Senhor. Ore a Deus, busque a Deus, creia que Deus ele vai fazer o extraordinário acontecer na sua vida, irmãos, porque Deus ele pode. Deus, glória a Deus, aleluias, é o Deus do impossível, onde o pouco se torna o quê? Infinito. Não foi isso que Deus ele fez com aqueles pães? O pouco, ali aos olhos daquele servo, apenas 20 espigas de milho, 20 pães, não seria suficiente para saciar a fome de 100 homens. Mas Deus foi lá e fez o sobrenatural acontecer. E 20 pães se tornaram o quê? Mais de 100 pães. E saciou a fome daqueles homens. E sobraram mais. Então, não há o pouco que Deus não possa multiplicar. E é isso que Deus ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia, na sua vida. Glória a Deus. Porque Deus, ele é fiel, irmãos. Deus, ele nos conhece antes mesmo da gente abrir a boca. O que Deus, ele quer que a gente declare a ele. Que a gente clame a ele. Porque a própria palavra de Deus diz que clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Então foi isso que Deus fez na vida daqueles 100 homens, né? Deus ele fez coisas grandes. Enquanto aquele servo olhava o infinito, o físico ali, que ele via que seria incapaz de 20 pães saciar a fome daqueles 100 homens, Deus mostrou ali que ele é o Deus de grande, que pode fazer grandes coisas acontecer. E aconteceu na vida daqueles 100 homens. Eles foram o que? Eles comeram, eles saciaram a fome. Então esse mesmo Deus que saciou a fome daqueles 100 homens com 20 pães, é esse mesmo Deus de hoje que quer te saciar, que quer te libertar dessa situação que você está passando, de sofrimento, de afronta, de dores, não sei qual a área, mas Deus ele sabe. Então esse mesmo Deus irá fazer um milagre acontecer na sua vida, irmãos. O que nós temos que fazer é clamar a ele, é pedir, é confiar e esperar com paciência no Senhor, porque tudo ele fará acontecer, irmãos. Deus ele está vendo, não tem nada, nem suas lágrimas não passa despercebida aos olhos do Senhor, porque ele colhe na taça cada lágrima, cada pingo de água que cai dos seus olhos. Para o quê? Para que Deus ele venha agir na sua vida. É necessário que você creia e confia, porque Deus ele faz dessa forma, irmão. Para Deus não tem limite, para Deus não tem quantidade. O que Deus ele quer de nós é a qualidade de como você está servindo a Deus, como está sendo a sua fé em Deus, como você diz que tem fé, como você crê que o Senhor ele vai mudar na sua vida. Você tem que confiar, você tem que servir em espírito e em verdade. Você não tem que dizer eu creio que Deus ele pode, mas no coração está com pensamentos de dúvida, sentimentos de insegurança. Não deixe, irmãos, porque muitas das vezes o inimigo ele começa a plantar na nossa mente esses pensamentos malignos de insegurança, de incerteza, de incredulidade. Então isso ele cria porque ele sabe o tamanho do poder que há no Deus que nós servimos e o que Deus ele pode fazer na nossa vida. Por isso que ele quer colocar na nossa mente esses pensamentos negativos para que nós venhamos o que? Esfriar na fé. Mas não permita isso, porque Deus ele está contigo. Deus ele está te vendo, Deus ele está te cuidando, Deus ele está te provendo, né, o seu futuro, a sua vida. Às vezes a gente fica inquietos, né, ansiosos. O que irei comer amanhã? O que irei vestir? O que irei fazer? Né? Eu tenho muitas coisas para resolver, mas não sei como. Não ficar inquietos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã só pertence a Deus.
Apenas amanheça e glorifique a Deus, porque Deus te permitiu acordar com fôlego de vida, com saúde. Então, viva o dia de hoje como se fosse o último, fazendo o que é bom aos olhos do Senhor, agradecendo, sendo grata a Deus por tudo. Se tem um café da manhã, amém, mas se não tem, amém. Se tem um almoço, amém, mas se não tem, glória a Deus, amém. Porque nós temos que glorificar a Deus em tudo, em todos os momentos. Porque quando a gente menos espera, Deus faz o pouco se tornar infinito. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é lindo, irmãos. Deus é maravilhoso. A gente vive assim, tem situação na nossa vida que a gente passa, que às vezes a gente fica sem entender o porquê que a gente está passando por aquilo. Mas às vezes a gente não precisa entender, porque a gente vai ter esse entendimento mais na frente. Porque existe um silêncio. E esse silêncio, quem está cuidando é Deus. E é o agir de Deus, é no silêncio. Quando você menos espera, vem o quê? Vem um prover de Deus na nossa vida. Porque Deus, Ele faz dessa forma. E só depois que tudo acontece, irmãos, é que nós vamos entender o porquê que nós passamos por determinada situação. Amém? Glória a Deus. E eu profetizo, irmãos, na vida de vocês, que vocês viverão, que vocês receberão o liberar de Deus, glória a Deus, aleluia, nas suas vidas, a multiplicação e o sobrenatural, irmãos, irá acontecer na vida de cada um desses que estão ouvindo essa palavra, que estão crendo que Deus é o Deus de provisão. É como diz lá em Hebreus 11:6. Vamos ler Hebreus 11:6. Glória a Deus, aleluias. O que está escrito em Hebreus 11:6, irmão? Glória a Deus, aleluias. Deus é lindo, Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Sem Deus nada podemos, irmão. Deus é tudo na nossa vida. Deus é o Deus de milagre. Deus é o Deus do extraordinário. Amém? Lá em Hebreus 11, capítulo 6, está escrito: ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus, aleluias, irmãos. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus é quem cuida de nós, irmãos. Deus é o Deus de provisão. Deus está o tempo todo cuidando de nós em silêncio. Às vezes a gente é falho, porque em meio a algumas aflições a gente quer o quê? Reclamar. E Deus, Ele não se agrada, irmãos. Deus não se agrada daquele que murmura, daquele que reclama. É como eu falei, tudo na nossa vida, meus irmãos, nós temos que dar glória a Deus. Em meio às circunstâncias é difícil, em meio às lutas é difícil. Você está lá passando por uma dor e você dizer glória a Deus. Você está passando por uma necessidade aqui, por uma aflição, e você quer resolver aquilo ali a todo custo, e você lembrar assim, meu Deus, eu estou passando por isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que crê em Deus tem que ter essa atitude. Tô precisando aqui de um auxílio urgente, eu não sei de onde eu tirar, mas louvado seja Deus, Deus proverá. Não foi assim que Jó fez, irmãos? Quanto sofrimento Jó ele passou, perda totalmente da família, de seus bens, mas em nenhum momento Jó ele deixou de glorificar o nome do Senhor. E por causa da fidelidade de Jó, por causa da confiança de Jó, da crença de Jó em Deus, Deus prosperou a vida de Jó em dobro, em tudo na vida dele.
Porque Jó, em meio à circunstância, em meio àquele sofrimento, em meio àquela tempestade de tribulação que veio sobre a vida dele naquele momento, em nenhum momento, irmão, Jó, ele reclamou, ele murmurou, ou ele questionou a Deus porque ele estava passando por aquilo. Ao contrário, Jó louvava e engrandecia a Deus, porque do pó ele veio e do pó ele voltaria. Então, irmãos, tudo na nossa vida provém de Deus. O fôlego da nossa vida é Deus que nos concede. A vida é Deus que nos concede. Tudo que nós somos, que possuímos, tudo que nós temos, foi Deus que nos deu. Então, por que não louvar a Deus em meio a tanta bondade que o Senhor faz? E a gente só quer Deus quando a gente está na bonança? Não, irmãos. Nós temos que louvar e engrandecer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Ou que Ele seja bons, ou que Ele seja ruim, mas louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é o nosso Criador. Ele é quem cuida da sua criatura. E nós somos criaturas de Deus. Nós somos todos filhos de Deus. Então é por isso que nós precisamos, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E ser fiéis a Ele em todos os momentos da nossa vida, seja qual situação nós estivermos passando. Amém? Irmãos, nós precisamos e temos que crer em Deus, confiar, e Ele tudo fará na nossa vida. E que só Deus é capaz de mudar essa situação. Ou seja ela boa, ou seja ela ruim, somente Deus é capaz de mudar essa situação. Só Ele pode mudar decretos. Glória a Deus, aleluias. Não foi assim que Ele fez na vida de Daniel? Daniel ele foi perseguido. Daniel ele foi acusado. Daniel os inimigos de Daniel promoveram uma situação em que Daniel foi decretada a morte e lançado na cova dos leões. Então, ele foi decretado o que? A morte. E o que Deus ele fez? Mudou um decreto. Mudou um decreto que o rei ele não pôde mudar. Mas Deus ele pode. Deus é o Deus do impossível. Então Deus foi lá e fez o sobrenatural acontecer. Porque quem diria que qualquer pessoa que lançado naquela cova dos leões, não iria ser comido por eles. Mas quando você crê em Deus, quando você confia em Deus, em meio às acusações, em meio às perseguições, em meio às aflições, às lutas, se você manter o pé firme na rocha que é Jesus Cristo, e você não se deixar abalar, apenas confiar em Deus, permanecer crendo que Deus é o Deus que pode te tirar dessa situação, Deus ele faz assim, irmãos. Porque foi dessa forma que ele fez na vida de Daniel. Porque Daniel, como Jó, ele foi fiel a Deus o tempo todo. Quando ele realmente viu que queria ser colocado em uma situação que só Deus poderia mudar aquela situação, ele continuou em paz, ele continuou crendo. Então ele foi lançado na cova daqueles leões que jejuavam, que não comiam, para que quando fosse oferecido algo, eles devorassem. E Daniel ele foi lançado naquela cova. E Deus o quê? Fechou a boca dos leões, fez com que os leões o quê? Jejuassem. E Deus o quê? Cuidou da vida de Daniel. E quando, no outro dia em que o rei foi verificar se Deus, o Deus de Daniel, tinha o livrado, foi confirmado. Daniel estava lá ileso, intocável, porque a mão poderosa do Senhor estava sobre a cabeça de Daniel. E não é diferente na nossa vida hoje, irmão, porque esse mesmo Deus que estava ali cuidando de Daniel, que estava com a sua mão poderosa sobre a cabeça dele, é esse mesmo Deus que sustenta com a destra fiel dele na nossa mão, que ele nunca mudou, irmão, nunca mudará. Então seja forte, seja corajoso. E nessa situação que você está passando, não se entrega. Não dê brecha para o inimigo querer vir tocar e impedir de você receber a bênção que Deus tem para lhe entregar.
Porque grandes promessas tem o Senhor para mim, para a sua vida, para a nossa vida. Nós não devemos parar. Não devemos deixar que pequenas coisas nos impeçam de receber o sobrenatural de Deus para nós. A multiplicação de bênçãos sobre a nossa vida. Então não vamos abrir essa brecha para o inimigo. Porque da mesma forma que Deus mudou o decreto de morte na vida de Daniel, é esse mesmo Deus que irá mudar esse decreto em que você está achando que não tem mais jeito. Mas para Deus tem, irmãos. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus do impossível. Será se seria, aos olhos do homem, possível que glória a Deus, aleluia, que Sadraque, Mesaque e Abidnego saíssem daquela fornalha sem serem queimados? Mas por que eles não foram tocados? Porque eles tinham uma aliança com Deus. Eles tinham uma fidelidade com Deus. E meio aquilo ali que colocaram para que eles fossem o quê? Adorassem ao homem. Mas a crença, a fidelidade deles era com Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Somente a Deus eles o adoravam em espírito e em verdade. Então, naquela situação, eles não deixaram que eles fossem o que? Abalados. Eles continuaram firmes, servindo a Deus e reconhecendo que somente Deus era digno de toda a honra e de toda a glória. A Ele sim, eles se ajoelhavam, os seus joelhos só eram dobrados para Deus. Então, que nós venhamos pegar esse exemplo de fé com Deus e confiar nele. E sermos fiéis em meio a essa situação, mas permanecermos firmes e esperar no Senhor com paciência que Deus irá dar um resultado para esse seu problema. Deus resolverá o seu problema, seja ele qual for. Aos olhos humanos seja impossível, mas para Deus tudo é possível na vida daquele que crê, na vida daquele que tem essa fidelidade, que confia, que tem temor do Senhor. A Ele sim, Deus irá fazer o sobrenatural acontecer, irmão, na sua vida. Creia, confia, tenha fé que Deus vai mudar, em nome de Jesus, porque eu creio. Porque se Deus que fez essas grandes obras na vida de Daniel, na vida de Jó, na vida de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, é esse mesmo Deus de hoje, que nunca mudou e nunca mudará. E Ele permanece aqui, cuidando de nós. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus não nos salvou para ficarmos o quê? Acomodados ou regrados de alguma coisa. Não, mas Deus tem grandes promessas para se cumprir na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E elas irão se cumprir, porque Deus é um Deus de quê? De prosperidade. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que tem grandes planos na nossa vida a serem executados. Porque eu digo assim, às vezes a gente até faz plano, achando que nós é que temos o domínio sobre eles, mas não. Os planos de Deus são melhores para a nossa vida. Nós podemos até fazer, né? Mas quem executa os planos na nossa vida é Deus. Ele é quem cuida de nós. Ele é quem está sempre no controle, na direção. Glorificado seja Deus, né? Porque Ele é quem tem um domínio sobre a nossa vida. Porque se fosse nós, já teríamos feito muitas besteiras, né, irmãos? Às vezes nós talvez nem estaríamos aqui falando da grandeza desse Deus. Mas para a honra e glória do Senhor, somente Ele tem esse domínio sobre a nossa vida. Tem o direcionamento dos nossos passos. Aleluia, Senhor, por isso. Louvado seja o nome do Senhor, por essa grande bênção que nós temos na nossa vida, de não ser as nossas vontades a cumprir na nossa vida, mas sim as vontades de Deus. Amém, irmãos? E aí, Deus, Ele é lindo. Deus, Ele é maravilhoso. Por isso que eu estou aqui, louvando e engrandecendo o nome desse Deus, porque grandes obras o Senhor já tem feito na minha vida, e grandes obras eu sei que Ele ainda fará, não só na minha vida, mas na sua vida, se assim você crer, se assim você confiar, se assim você permitir que Ele cuide de ti, se assim você se entregar em espírito e em verdade, se assim você deixar que Deus assuma o controle e a direção da sua vida, irmãos, porque Deus, Ele não quer te ver nessa situação de sofrimento. Deus, Ele não quer.
Deus, Ele quer te ver bem. Deus, Ele quer te ver próspero, porque Ele cuida da sua criação. E nós fomos criados por Deus. Nós somos filhos de Deus. E quem é esse pai, irmãos, que não quer ver o seu filho em bons caminhos? Todo pai só quer ver o seu filho em bom caminho. E esse Deus que nós servimos, Ele quer nos ver em bons caminhos. Quer nos ver o que? Prósperos. Quer nos ver o que? Felizes. Glória a Deus, aleluias. E eu vou deixar, amém? Glória a Deus, aleluia. No livro de Isaías, glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 1. Capítulo 1, livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, está escrito: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusares e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Glória a Deus, aleluia. Vou ler só mais uma vez, irmãos, que vocês guardem esse versículo na tábua do seu coração, na sua mente, na sua alma. Ó, o quanto é forte a palavra de Deus. Isaías, livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19 e 20. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos em Cristo Jesus, Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus dá a direção para que você venha o quê? Seguir na direção certa, na direção correta. Deus, Ele fala para que você venha ouvir a voz dEle e que os seus pés não venham se vacilar nem para a direita nem para a esquerda. Mas quando você não ouve a palavra de Deus e você desobedece ao Senhor, aí a espada será o quê? A espada devorará os o quê? Os desobedientes, os que não ouvem a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o próprio Senhor é quem nos afirma essa palavra, irmãos. Não sou eu que estou falando, a própria palavra de Deus nos exorta neste dia. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai. Senhor, obrigada, meu Deus, por essa palavra. Pai querido, que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, meu Deus, que ela venha ter um encontro contigo, meu Pai. Que essa palavra venha trazer a libertação, a cura, a salvação, o convertimento espírita em verdade. Que essa pessoa venha guardar, meu Deus, cada palavra na tábua do teu coração, para que sua vida venha ser edificada, para que sua vida venha ser mudada, para que sua vida venha ser transformada, meu Pai. Porque o Senhor não nos criou, Jesus, para passarmos por situações de sofrimento, mas que o Senhor nos criou para que nós venhamos ser prósperos, abençoados. Mas para isso é preciso que nós venhamos ouvir a sua voz e obedecer, porque a tua própria palavra diz que aqueles que não obedecer serão devorados pela espada. Oh, Jesus, eu te entrego, meu Pai, a vida de cada um aqui neste momento. Glória a Deus, aleluias. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do Senhor. Que esse dia venha ser um dia de paz, de bênçãos na vida de todos vocês que aqui estão. Amém?